Jorei é tratamento científico, parte 2. Nem é preciso dizer que a essência do Sol, à qual já me referi, é o próprio espírito do Sol. Entretanto, porque até agora ele não se manifestara na Terra, existe um motivo profundamente misterioso que desejo explicar minuciosamente. Como eu já disse, o ser humano é constituído de espírito e matéria. Do mesmo modo, a Terra é formada pelos mundos espiritual e material. O mundo espiritual, por sua vez, é composto pelo mundo da energia espiritual e pelo mundo atmosférico. O que caracteriza o primeiro é a regência do fogo sobre a água e o segundo a regência da água sobre o fogo, ou seja, são o Yin e o Yang. De acordo com esse princípio, a combinação da essência do Sol com a da Lua, presente em todas as coisas do universo, nutre o globo terrestre. É como o pai e a mãe que, em colaboração, criam os filhos. Dessa maneira, é por meio da atuação conjunta do Sol, da Lua e da Terra que surge a força da natureza e, através dela, todas as coisas nascem e se desenvolvem. Esta é a realidade do universo. O ser humano é o Senhor, o centro de tudo. Depois de Deus, ele é a existência máxima. Por esse motivo, as demais coisas existem em função de sua existência e de seu desenvolvimento. Tudo que eu disse até aqui representa a relação entre o ser humano e o universo, mas preciso esclarecer que se aproxima uma grande e surpreendente mudança. Trata-se de um fato sem precedentes na história. Até o presente, o mundo era noite e está prestes a se transformar em dia. Se eu disser que a aurora dessa mudança é a época atual, possivelmente as pessoas não compreenderão e até zombarão de mim. O dia e a noite só existem no espaço de 24 horas. Relacionar isso a intervalo maior de tempo é um absurdo. E isso é compreensível. Eu também pensaria assim se não tivesse conhecimento da realidade. Todavia, desde que a conheci através da revelação divina, não posso deixar de acreditar. Se lerem esse artigo atentamente, com certeza hão de me entender, posto que se trata da verdade. A Terra está envolta pela atmosfera, que é a fusão harmoniosa do mundo da energia espiritual, em que o fogo rege a água, com o mundo atmosférico, em que a água rege o fogo. O dia e a noite, perceptíveis pelos nossos 5 sentidos, correspondem ao dia e à noite materiais, mas é preciso saber que existem o dia e a noite espirituais que transcendem o tempo. Isso tem um significado de suma importância e constitui um grande mistério do universo. É como se o dia e a noite do mundo material se ampliassem infinitamente como o céu, e por isso o ser humano não percebe tal fenômeno. O fato é que essa alternância se sucede ordenadamente em períodos curtos, médios e longos, no espaço de dezenas, milhares e dezenas de milhares de anos. Cada um desses períodos se estrutura com base nos números 3, 6 e 9, cuja soma é 18, que é a realidade do universo. O ensinamento de Buda Sakyamuni diz que o mundo de Miroku viria dali a 5 bilhões 670 milhões de anos. Se interpretarmos literalmente, esse tempo é distante demais, o que não faz sentido. Trata-se apenas de uma alusão aos números citados. Voltando ao que disse no início, o mundo noturno é regido pela Lua e, como esta é a água e matéria, houve o progresso da cultura material. Ao contrário, o mundo diurno é regido pelo Sol. O Sol vem a ser o fogo, que por sua vez é espírito. Se empregarmos a classificação bem e mal, o espírito é o bem e a matéria é o mal. Esta é a verdade. Até agora era o mundo em que o mal predominava sobre o bem. Daqui para frente será um mundo civilizado em que o bem prevalece sobre o mal. Devido ao predomínio do mal sobre o bem, surgiu o mundo infernal que vemos atualmente. Se esta realidade perdurar muito tempo, a humanidade se extinguirá, e a descoberta da bomba atômica é o indício dessa afirmativa. Dessa maneira, o misterioso plano de Deus não pode, em absoluto, ser entendido pela simples inteligência humana. Com o que acabamos de dizer,
Creio que puder entender de modo geral a mudança que ocorrerá no mundo daqui para frente. O fim do mundo e a chegada do reino dos céus profetizados por Jesus Cristo refere-se a essa mudança, e a extinção da doença, da pobreza e do conflito proclamada por mim é condição fundamental dessa mudança. A eliminação da doença, por sua vez, é a base de tudo. Visto que Deus me concedeu a chave para tal, atualmente tem a solução da questão da doença por foco principal. Segundo pudemos observar, esse grandioso plano de vida é uma obra sem precedentes. Em consequência, a civilização sofrerá uma revolução e, evidentemente, será um marco histórico da humanidade. Por se tratar de uma teoria por demais surpreendente, creio que uma simples leitura desse artigo deixará as pessoas confusas, com dificuldade para compreendê-la. No entanto, como esta é a realidade e este momento é iminente, desejo que despertem o quanto antes. Aqui quero expor algo muito importante sobre o qual já tive a oportunidade de falar. Trata-se do acúmulo dos pecados cometidos no longo período de predomínio do mal sobre o bem durante o desenvolvimento da cultura material. Relacionando isso ao ser humano, materialmente são as toxinas medicamentosas. Espiritualmente, são as nuvens espirituais geradas pelo mal. Com o aumento do elemento fogo no mundo espiritual, o processo de purificação se intensificará e no final haverá uma prestação de contas definitiva. Se isso for o juízo final também profetizado por Jesus Cristo, o ser humano precisará ultrapassar essa barreira. Se fracassar, seja quem for, sofrerá extinção eterna. Não sou eu que anuncio isso agora, mas é algo que já foi previsto por diversos santos e sábios ao longo de milhares de anos. Crer ou não crer fica a critério de cada um. Atualmente, como prova para as pessoas acreditarem, estou manifestando milagres que não dão margem a qualquer dúvida. Em 10 de fevereiro de 1954. Notas. Segundo Meixo Sama, o número 18 simboliza a atuação de Miroku e pode ser representado também pelas combinações 3, 6, 9 ou 5, 6, 7. Compartilhe os ensinamentos de Meixo Sama.